Bom, nesse vídeo irei mostrar como fazer um circuito para detectar tensões AC em um condutor, né? É um circuito bem simples, usa componentes discretos que você encontra, né, muito facilmente. Transistores de uso geral aqui, BC548, BC558, um capacitor de 10 nanofarad, mas também você pode usar outros valores, eu vou comentar sobre isso. Um LED para indicar que está acontecendo, né, a condução no fio que você está testando, e dois resistores, um de 100K e um de 2K2. No primeiro momento, pegamos o capacitor aqui, ele será responsável por detectar, né, a corrente alternada no condutor. Ele tem um valor de 10 nanofarads. Quanto menor o valor aqui, melhor. No caso aqui estou usando um de 10 nano, mas se você diminuir o valor, você vai perceber que a sensibilidade do circuito também vai se alterar. Esse capacitor será ligado na base de um BC548. O BC548 aqui, o seu emissor será conectado no polo negativo da bateria. Esse circuito aqui, irei alimentar ele com 3 volts que eu obtive de duas pilhas em série de 1.5 volts. O seu coletor aqui conectamos em um resistor de 100 kΩ. Por sua vez, esse resistor irá polarizar a base de um transistor BC558. O emissor do 558 iremos conectar no polo positivo da bateria, aqui no meu caso pilhas de 3 volts. No seu coletor iremos colocar um resistor de 2200 ohms, que seria o 2K2. Esse resistor ele irá polarizar a base de outro transistor BC548, e esse Q3 ele é responsável, né, por acender o LED de indicação. Então, junto com ele, conectamos no seu coletor o LED de indicação e o lado positivo do LED ligado na fonte do circuito, e o seu emissor conectamos direto no negativo da fonte. E o circuito basicamente é esse, um circuito simples, mas muito útil para você verificar se um condutor, né, está energizado. No outro lado do capacitor C1 aqui, você solda um pequeno pedaço de fio de cobre, né, de preferência rígido, de alguns centímetros, de 3 a 5 centímetros já é o suficiente para você fazer essa detecção. A ponta do condutor aqui, né, tomar cuidado para estar isolada, né, para você, quando se aproximar de uma tomada, por exemplo, não correr o risco de tocar dentro da tomada e a corrente passar, né, pelo seu circuito, podendo danificar o mesmo. E agora eu vou explicar um pouco mais ou menos do que acontece, né, nesse circuito. Quando analisamos os circuitos, né, vendo do ponto de vista da corrente AC, né, os capacitores eles são deixados no circuito, né, as correntes AC basicamente passa por ele, né, a frequência, né, passa por ele. Quando isso acontecer, teremos aqui uma presença de uma tensão positiva em alguns momentos aqui na base do Q1. Quando tivermos uma tensão positiva na base de Q1,
o Q1 ele irá começar a conduzir e irá conectar, né, R1 ao terra da fonte aqui. Por sua vez, R1 ele está conectado na base de Q2, e o Q2, quando a sua base, né, for conectada ao terra, Q2 será polarizado. Dessa forma, Q2 começa a conduzir também. E quando Q2 conduz, ele conecta os 3 volts da fonte no R2. E R2 está conectado na base de Q3. Então Q3, que também é um BC548, tem uma tensão positiva na sua base aqui. Dessa maneira ele será polarizado e começará a conduzir também. E quando Q3 conduzir, ele irá deixar, né, a corrente passar pelo LED e o LED irá acender. Dessa forma, o circuito ele vai identificar que o C1 aqui ele está próximo de uma determinada corrente, né, AC. No caso que em Q1 tivermos um pico aqui, né, negativo, uma corrente na parte negativa da senoide, o Q1 ele estará em corte. Só que como a rede elétrica funciona, né, de 50 a 60 Hz, dependendo do local, mas a média no Brasil é 60 Hz, não iremos perceber, né, esse intervalo em que Q1 não irá conduzir, porque o LED pisca numa frequência, né, um pouco mais alta e não conseguimos ver que ele está piscando, né? Dessa forma, quando o C1 se aproxima de uma corrente AC, no caso um fio, né, conectado à rede elétrica, ele irá detectar, né, juntamente com a frequência, e o LED irá se acender e não iremos perceber, né, o LED piscando por conta da velocidade aqui, né, da frequência da rede elétrica, né? Esse circuito aqui bem simples, eu coloquei dentro de um PVC, né, um cano PVC, e junto com as pilhas, e também adicionei uma chave, um botão, né, um push button com trava, que é aquele que se permanece ligado ou desligado, né? Ele tem uma travinha para ligar ou desligar o circuito. E basicamente é isso. E agora eu vou mostrar o resultado e mostrar também o teste, né, como ele funciona na prática. E aqui na bancada, depois de montar, né, o circuito, coloquei ele dentro de um pedaço de PVC, tampei. Aqui está a parte do receptor, né? Ponto importante aqui, como o circuito é sensível, né? Às vezes a eletricidade estática de você tocando no material aqui pode acabar acendendo. Às vezes o LED acaba piscando com alguns movimentos que você faz, mas é normal. Coloquei um botão de liga e desliga aqui na parte superior. Pronto, ligando. Podemos identificar quando o cabo está energizado, que o LED vai acender. No caso aqui dos dois cabos, conseguimos verificar qual é a fase e qual é o neutro, aproximando do cabo aqui. O cabo também aqui energizado. Conseguimos detectar que está passando, né, tensão por ele. Desligando o cabo aqui, e vemos que agora não temos nenhuma medição. E além de você conseguir, né, testar se o fio está passando, né, energia ou não, você consegue também testar tomadas. Quando você aproxima aqui, ó, que temos onde é a fase e o neutro, você não consegue identificar aqui, a
fase você acende, o neutro não acende. A sensibilidade vai depender também do capacitor, do estado, né? Ele pode ser um pouco mais sensível, um pouco menos, mas no geral você consegue detectar bem qual é a fase e qual é o neutro.